Sabe, quando se fala em ganhar músculos, a primeira coisa que vem à mente é o treino, o peso que se levanta, o esforço ali na hora. Mas e se o verdadeiro segredo do crescimento acontecia, na verdade, depois do treino? E se tudo for acionado por um tipo de interruptor molecular que a maioria das pessoas nem sabe que existe? Bom, é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora. E tá aqui a ideia que muda o jogo completamente. O crescimento do músculo não acontece enquanto a gente está lá na academia. O treino é o gatilho, é o que dá o sinal. Mas o processo de verdade, a construção, só começa quando a gente ativa essa sinalizadora mestra dentro das nossas células, a tal da via MTO. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? Porque entender o que é isso é o que separa quem treina por treinar de quem treina para ter resultado de verdade. Então vamos desvendar esse mecanismo de uma vez por todas. Para simplificar, a forma mais fácil de pensar na MTO é como se fosse o grande botão de construir do nosso corpo. É um interruptor que, quando ligado, avisa as células: ok, pessoal, as condições estão ideais, bora construir. Falando de um jeito mais técnico, a mTOR é uma enzima, uma proteína quinase. A função dela é ser a grande reguladora de tudo. Pensa nela como se fosse a gerente de uma obra, sabe? É ela quem decide se a construção começa ou se ela para. Tudo com base nos recursos que estão disponíveis. E é um equilíbrio super delicado. Quando a atividade da MTOR está lá embaixo, o corpo entra em modo de quebra, o catabolismo, onde ele degrada proteínas. Agora, quando a atividade dela está alta, o sinal é outro, é um sinal verde, anabolismo, ou seja, é hora de criar novas proteínas e construir mais tecido muscular. Ok, então se a mTO é esse botão, a pergunta é, como é que a gente aperta ele? A ciência hoje já é bem clara sobre isso. Não é uma coisa só, mas sim uma combinação de 3 sinais bem poderosos. E aqui estão elas. Primeiro de tudo, um treino intenso, que chegue perto da falha. Isso sinaliza a necessidade de reparo. Segundo, a matéria-prima, ou seja, proteína suficiente. É o tijolo da construção. E terceiro, energia disponível para bancar todo esse processo. E olha, os três precisam estar presentes. Não tem exceção. Agora, quando a gente fala de proteína, tem uma protagonista aí. Não é qualquer aminoácido que faz o trabalho pesado. A leucina, em especial, funciona como um sinalizador direto para a mTOR. Ela basicamente chega na célula e fala: a matéria-prima para a construção chegou, pode começar. É por isso que a combinação de treino com fontes de proteína ricas em leucina é tão, mas tão eficaz. E a terceira chave é a energia. Pensa assim, as células têm um medidor de combustível interno. Se a energia está alta, sinal verde para construir. Agora, se a energia está baixa, um freio de mão de segurança é puxado na hora e a mTOR para. É pura sobrevivência. Ninguém começa a construir uma casa se não tiver eletricidade para ligar as ferramentas, certo? Isso tudo nos leva àquela pergunta clássica. Poxa, por que às vezes eu treino e os resultados não vêm? A resposta quase sempre está na falta de uma dessas 3 chaves que a gente acabou de conversar. Então, o ponto crucial é este aqui, ó. Quando se combina treino intenso, proteína e energia, o sinal da mTOR é forte, é claro, e o resultado é hipertrofia. Agora, se faltar um desses três, o sinal fica fraco, fica falho. Aí, todo esforço do treino vira só estresse e cansaço, mas não crescimento. Vira só fadiga e não músculo. E isso explica perfeitamente por que algumas abordagens simplesmente não funcionam. Um treino muito leve não gera o estímulo que precisa. Uma dieta pobre em proteína não dá a matéria-prima. E treinar com um déficit calórico muito grande impede que a célula tenha energia para construir. A fisiologia não mente, né? Agora, vamos tirar o foco do momento do treino e olhar para o que acontece depois. Porque a ativação da mTO não é um evento que acontece e acaba ali na hora. Não, ela inicia um processo que dura dias. Olha que interessante, o processo é bem mais longo do que a maioria pensa. O treino acabou, o interruptor da mTOR foi ligado, mas o pico da construção muscular, a chamada síntese proteica, só acontece umas 24 horas depois. E todo o processo pode continuar elevado por até 48 horas. É uma janela anabólica muito maior do que se imaginava. Com tudo isso em mente, a gente precisa começar a reformular nossa abordagem. O objetivo não pode ser só ir treinar. É mais do que isso. Essa frase aqui resume a lógica toda de forma perfeita. O treino é o sinalizador, é ele que dá o start no processo.
mas é a nutrição, a comida e o descanso nas 48 horas seguintes que vão fornecer os tijolos e a energia para a construção acontecer de verdade. Então a mentalidade muda. Cada sessão de treino é, na verdade, o começo de um projeto de 2 dias. O trabalho na academia é só a primeira etapa. A mágica mesmo acontece depois, com a MTO organizando toda a reconstrução. E olha, é literalmente assim que a musculação funciona no corpo. E essa é a reflexão que fica. Quem quer evoluir de verdade precisa parar de pensar só em treinar e começar a pensar em estimular o crescimento. É preciso garantir que aquelas 3 chaves, intensidade, proteína e energia, estejam sempre presentes para girar o interruptor da MTO e aí sim construir os resultados que se espera.